Oi pessoal, tudo bem? Se você ainda não faz parte dessa turma, seja muito bem-vindo. Eu sou a Kátia, sou professora pedagoga e nessa sala de aula teremos muitas aulas para correr. Então, bom dia, flor do dia, organiza o seu material, não conversa com o coleguinha, que é hora de explicação. No vídeo anterior, falamos sobre Paulo Freire e seu início na educação e na política na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, e posteriormente na política educacional do Brasil. Seu método de educação para jovens e adultos foi formado de forma a valorizar as vivências dos alunos, trazendo experiências do dia a dia como temática das aulas, para maior desenvolvimento de conteúdos que realmente importariam e que fariam sentido para aquelas turmas. Hoje, nós continuaremos falando sobre as ações sociais, políticas e educacionais de Paulo Freire e suas definições de diálogo, consciência crítica e personalidade democrática. O método freiriano foi aplicado pela primeira vez em 1962, na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, quando foram alfabetizados 300 trabalhadores da agricultura. O projeto ficou conhecido como 40 Horas de Angico, que no vídeo anterior recomendei que vocês assistissem os documentários para que nós pudéssemos dar sequência ao conteúdo. Embora os fazendeiros daquela região chamassem o processo de praga comunista, e daí surgiu a antagonia e inimizade dos fazendeiros e outros políticos a Freire, por sua metodologia reproduzir ideias marxistas, chamando-o de doutrinador, comunista, socialista, dentre outras coisas, as quais falaremos ainda em outro vídeo. Paulo Freire só começou a se tornar conhecido no Brasil, de fato, no início de 1963, quando seu método de alfabetização de adultos foi divulgado em ampla campanha publicitária promovida pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. No primeiro momento, se divulgou que o governo do estado estava realizando uma campanha de educação em massa com um novo método, que alfabetizava jovens e adultos em 40 horas. E foi uma grande explosão, porque as pessoas precisavam, no menor tempo possível, aprender a ler e a escrever. Depois, percebeu-se que o método era muito mais do que isso. Assistia-se aos ensaios iniciais de uma prática educativa que levaria seu autor a atuar e fazer-se conhecido em muitas partes do mundo. Os registros em sua biografia revelam os desafios que teve que enfrentar para chegar ao seu reconhecimento de fato. Com essa atuação, conquistou uma grande legião de admiradores e, ao mesmo tempo, um amplo leque de adversários e inimigos, alcançados pela repressão subsequente do movimento civil e militar em março de 1964, o qual permaneceu até abril de 1969. Trabalhou no Instituto de Pesquisa e Treinamento em Reforma Agrária, o ICIRA, e também no Especial para a Educação de Adultos. Lecionou na Universidade Católica de Santiago, lá no Chile. Após transferir-se para os Estados Unidos, lecionou em Harvard até fevereiro de 1970. Desligou-se em seguida e se mudou para Genebra, onde atuou como consultor do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas. Retornou ao Brasil em junho de 1980. Aqui ele lecionou na PUC, em São Paulo, e na Unicamp, também em São Paulo. Assumiu a Secretaria de Educação do município de São Paulo em janeiro de 1989. Aí permanecendo até maio de 1991. Foi professor visitante da USP no segundo semestre de 1991. Até 1997, deu sequência às suas intensas atividades na produção de livros, ensaios, artigos, conferências, entrevistas e diálogos com outros intelectuais. Além desse histórico de sua atuação, Paulo Freire escreveu Pedagogia do Oprimido, lançado em 1968, um livro que até hoje é muito conhecido. Uma importante obra de educação construída a partir da sua experiência como educador durante os anos que passou no Chile. Na obra Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, que foi sua última obra publicada em vida, o pedagogo resume as questões que o motivaram ao longo de sua vida. Discute aspectos-chave da educação, como, por exemplo, o fato de que ensinar não é apenas transferir conhecimento. Nesse caminhar histórico,
Paulo Freire constrói suas bases teóricas por meio das reflexões pelo método de alfabetização. Nesse caminhar histórico, Paulo Freire constrói suas bases teóricas por meio das reflexões pelo método de alfabetização para adultos, cujos fundamentos se pautavam em diálogo, consciência crítica e formação para uma personalidade democrática. Vejamos suas definições então. Dialogando. O diálogo entre os homens era entendido como um componente essencial nessa educação, comprometida com a construção da personalidade democrática. Aí se estuda o comportamento do homem, a sua capacidade de aprender, a licitude do processo de educação. Não é possível o esquecimento de suas relações com a sua ambiência. Disso ressalta sua inserção participante nos dois mundos, sem sua redução em nenhum deles. Consciência crítica. A humanização do homem, ou seja, a plena realização do homem enquanto criador de cultura, determinador de suas condições de experiência, passava necessariamente pela clarificação da consciência do homem, coisa que somente poderia ocorrer no âmbito do crescente comprometimento do homem com sua realidade, e situava-se exatamente aí as funções do processo educativo. Sob essa perspectiva, esse primeiro ensaio de sistematização de suas reflexões, Paulo Freire já compreendia a educação fundamentalmente como processo de conscientização. Passamos então para a personalidade democrática. É o método de alfabetização em todas as atividades no dia a dia da prática educativa. O educador procurava realizar tudo aquilo que defendera para uma educação condizente com as exigências da atualidade brasileira. Uma educação comprometida com o desenvolvimento, a formação da consciência crítica e a construção da personalidade democrática. Vemos assim que as bases desse grande escritor, educador e filósofo brasileiro perpassavam por instâncias da vida prática e da teoria da educação, com vistas ao desenvolvimento prático dos trabalhadores, num período crítico da política e da história do nosso Brasil. E aí, gostou do conteúdo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Dessa forma você garante que não vai perder mais nenhuma de nossas aulas e vai estar sempre por dentro dos assuntos da educação. Quer mais informações? Deixe o seu comentário e eu vou amar responder. Um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau!